Vamos iniciar nossos tópicos de calorimetria falando de dois conceitos muito importantes: o conceito de calor e o conceito de energia térmica. Primeiro, o conceito de calor. O que é calor? Calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro exclusivamente se houver uma diferença de temperatura entre eles. Por exemplo, na ilustração aqui, nós temos esse corpo amarelo com uma temperatura de 80 graus Celsius. E esse corpo B, uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, essa energia aqui, esse Q, que é o calor, ela é transferida desse corpo A para o corpo B, porque há uma diferença de temperatura entre eles. Os processos dessa transmissão do calor iremos ver em aulas posteriores. Agora, energia térmica. O que é energia térmica? Energia térmica de um corpo é o somatório das energias de agitação de suas partículas, as partículas que constituem esse corpo. Que partículas seriam essas? Átomos e moléculas. E essa energia térmica depende da temperatura do corpo e do número de partículas que ele tem. O calor, que é uma energia térmica em trânsito, pode ser transmitido de três formas diferentes: pela condução, pela convecção e pela radiação, também chamada de irradiação. Vamos a elas. No processo de condução, a gente percebe aqui essa barra que está sendo aquecida aqui na ponta por essa chama. Então, o que vai acontecer aqui? As moléculas dessa barra, na sua vibração cada vez mais intensa, vai passando essa energia até a outra ponta. Bom lembrar que esse processo de condução, ele não vai ocorrer no vácuo. É necessário termos partículas, moléculas cuja vibração vai passando ao longo do corpo. No processo de convecção, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, por exemplo, nesse aquecimento, aqui eu tenho um recipiente com água, por exemplo, que está sendo aquecido. Pelo desenho, a gente pode perceber o seguinte: essa região de baixo, ela está mais quente do que a região de cima. Então, nesse processo, vai ocorrer uma troca de massas, né, da substância, porque a massa mais fria ela vai constantemente trocando de lugar com a massa mais quente. Então, diferentemente do processo de condução, onde não há a movimentação de massas no processo de condução, é a energia das moléculas que estão vibrando que vai passando de uma para outra ao longo do material. Já na convecção, o que acontece é uma movimentação de massas. Então aqui ocorre uma movimentação da substância. E, por último, no processo de radiação ou irradiação, é um processo que se dá, né, pela transmissão de ondas eletromagnéticas. Então, não é necessário que os corpos aqui que estão trocando energia estejam um tocando o outro. Pode estar à distância. Por exemplo, o aquecimento do Sol ou de uma fogueira, como no exemplo que está aqui, ele é feito à distância. Não há necessidade de um corpo estar junto, estar tocando o outro. São esses os processos. Nós já sabemos que o calor pode ser transmitido através de três processos diferentes: condução, convecção e radiação. Agora nós vamos ver o que o calor pode provocar num corpo que está recebendo esta energia. Nós temos o calor sensível e o calor latente.
Então, essa energia recebida por um corpo, chamada de calor, ela pode ter dois nomes, calor sensível ou calor latente. O que seria o calor sensível? O calor sensível vai ser expresso através desta fórmula aqui. E o que ele faz no corpo? Ele provoca uma variação de temperatura. Como é que eu calculo essa energia? Eu vou multiplicar a massa do corpo que está recebendo a energia, o calor específico desse corpo, cada material vai ter um calor específico, vezes a variação de temperatura que esse corpo vai sofrer. Então, quando o calor provoca variação de temperatura em um corpo, ele é chamado de calor sensível. Esse Q aqui da expressão, que é o calor, ele é chamado de calor sensível. Por quê? Porque ele está provocando uma variação de temperatura nesse corpo. Agora, o calor pode provocar também uma mudança de fase no corpo, e não uma variação de temperatura. Por exemplo, esse gelo que está aqui derretendo, se nós colocarmos aqui o termômetro na pressão normal, pressão de 1 atmosfera, nós iremos verificar que a temperatura não vai sair do 0 graus Celsius. Embora o gelo esteja derretendo, ou seja, mudando de fase, ele está recebendo energia através de algum processo, ou mesmo porque está no ambiente, ele está mudando de fase, mas a temperatura não está variando. Então, o calor agora é esse Q aqui, o calor latente. Então, como é que eu calculo o calor latente? A massa do corpo, no caso aqui a massa do gelo, vezes o coeficiente de calor latente. O que quer dizer isso? É o coeficiente, a energia necessária por grama para esse corpo, no caso aqui o gelo, mudar de fase. Podemos falar um pouco mais sobre calor latente e calor sensível analisando este gráfico chamado de curva de aquecimento. Por que curva de aquecimento? Nós estamos percebendo aqui a temperatura de um certo corpo está partindo de menos 40 graus Celsius. Este corpo pode ser um bloco de gelo, por exemplo. E agora ele está recebendo uma certa energia, uma certa quantidade de calor Q1, e a temperatura está saindo do menos 40, que está chegando até 0 graus Celsius. Então vamos supor que esse corpo que esteja recebendo energia seja realmente um bloco de gelo, né? Um bloco de gelo. Então a temperatura sai do menos 40 e está chegando até 0. Para isso, esse bloco de gelo recebeu essa quantidade de energia. Agora, esse Q1, pelo que nós já vimos, ele vai ser o calor latente ou o calor sensível? Ele será o calor sensível. Ele será aqui o calor sensível. Por que sensível? Porque o corpo aqui saiu da temperatura de menos 40 para a temperatura 0. Agora, do 2 aqui até o 6, na verdade 2.000 calorias, né? Porque a quantidade de calor aqui ela tem um fator de 1.000, né? De 2.000 calorias até 6.000 calorias, ou seja, esse Q2 equivale a 4.000 calorias, 4.000 calorias, porque aqui 6.000 menos 2.000, nós temos aqui um Q2. Nesse Q2, nós percebemos que a temperatura do corpo ela não está variando, ela permanece no 0. Então, essa energia recebida por esse bloco de gelo, ela está funcionando como uma energia para mudança de fase. Então, esse Q2 é chamado de calor latente. Latente por quê? Porque a temperatura aqui não está variando, né? Aquele Q1 que nós falamos há pouco, ele recebeu o quê? De 0 até 2.000 calorias. Então, esse Q1 aqui
2.000 calorias, que é o calor sensível, para sair do menos 40 e chegar até o zero. Agora, esse Q2, como a temperatura não variou, ele é chamado de calor latente. E por fim, esse Q3. Quanto que vale o Q3? O Q3 vai de 6.000 calorias até 8.000 calorias. Então, esse Q3 aqui tem o valor de 2.000 calorias. Calorias a unidade do calor. Agora, esse Q3, ele é o quê? Ele é um calor sensível ou ele é um calor latente? Ele é um calor sensível. Por quê? Porque a temperatura está saindo do zero e está chegando até 80 graus Celsius. Então, o Q3 é um calor, como lá o Q1, ele é um calor sensível. Vamos para o nosso quarto item dos tópicos de calorimetria, estudando agora o que é um diagrama de estado. Então, no diagrama de estado, eu vou ter um gráfico indicando uma pressão em um dos eixos e uma temperatura no outro eixo. Então, nesses gráficos, eu vou ter pontos, né? Você indica, por exemplo, num diagrama cartesiano, no eixo cartesiano, você coloca lá os pontos x, né? E y. Nesse gráfico aqui, a gente vai ter pontos desta forma: temperatura, que é o θ, e pressão. Então, para cada ponto dessas regiões de vapor, região líquida, região sólida aqui, eu vou ter um certo valor de temperatura e um certo valor de pressão. Bom, esse gráfico apresenta uma curva TS chamada de curva de sublimação. Ela começa aqui e ela vem até esse ponto PT. Por que sublimação? Porque é uma curva que está separando a região sólido da região de vapor. Ou seja, a substância pode passar do sólido aqui para o vapor ou vice-versa. Essa curva aqui, CV, que é a curva de vaporização, que vem aqui do ponto PT até o ponto PC, a substância pode passar do estado líquido para o estado de vapor. Esse pode passar que eu estou dizendo é se eu mexer nos valores de pressão, né, e nos valores de temperatura, então a substância pode transitar entre esses estados. Agora aqui, essa curva CF é a curva de fusão. A substância pode passar do estado sólido para o estado líquido ou o contrário, mexendo também nos valores de pressão e nos valores aqui de temperatura. Agora, o que seria esse ponto PT? Esse ponto PT é chamado de ponto triplo. Neste ponto triplo, a substância se apresenta nos três estados. Então, nesse ponto específico aqui do gráfico, a substância está no estado de vapor, no estado líquido e no estado sólido. E o que seria esse ponto PC, esse ponto crítico? Ele é um ponto que, a partir dele, a substância está no estado de gás. Há uma diferença entre vapor e gás. E qual é essa diferença? Eu já deixei uma seta aqui apontando. Vamos supor que eu tenho aqui num certo ponto um valor de pressão e temperatura. Então, essa seta vertical, ela está indicando um caminho deste ponto aqui do estado de vapor até um ponto qualquer aqui no estado líquido. Então, se ela está vertical, é porque eu estou mantendo a temperatura constante. Então, indo desse ponto aqui, do começo da seta, até aqui, eu estou num processo de manter a temperatura constante. Só que, mantendo a temperatura constante, a gente percebe que, como essa seta está apontando para cima, a pressão está aumentando. E o que seria isso, então? Vamos imaginar que o gás está num recipiente como esse, que é chamado de
O recipiente com um êmbolo, né? Essa tampa móvel que, conforme eu pressione ela para baixo, eu estou aumentando a pressão. Então, é um processo parecido com esse que eu estou falando aqui dessa seta. Eu estou mantendo a temperatura constante aqui, mas ao mesmo tempo eu estou aumentando a pressão. Eu estou pressionando essa tampa para baixo. Então, o que diz esse diagrama de estado? Então, a partir de um certo ponto aqui no estado de vapor, eu estou aumentando a pressão, eu posso transformar a substância do estado de vapor para o estado líquido. Eu posso liquefazer essa substância. Agora, a gente percebe que aqui no ponto crítico, eu não tenho mais essa condição. A partir dessa reta tracejada aqui do ponto crítico, que passa pelo ponto crítico, se a substância está, por exemplo, com uma certa temperatura que eu estou indicando aqui, ou seja, ela passou da temperatura crítica, por mais que eu pressione o êmbolo, fazendo com que a pressão aumente, a substância não vai se liquefazer mais. Ela não vai passar para o estado líquido. Porque nesta região, a partir da temperatura crítica, que é esse θC aqui, nesta região aqui, por mais que eu mantenha a temperatura constante e pressione o êmbolo para baixo, a substância já não vai passar para o estado líquido. Ela continua no estado gasoso, só que agora, né, denominado gás e não vapor. Vamos resolver nosso primeiro exercício dos tópicos de calorimetria. Aqui um exercício sobre transmissão de calor. Vamos ao enunciado. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de transmissão de calor envolvido. Então, pode ser o processo de condução, processo de convecção ou radiação. Item 1. As prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar a ida da energia térmica até o congelador por... Bom, as geladeiras atuais, elas não têm mais essa grade vazada. Então, no passado, 20 anos atrás, as geladeiras, vou tentar desenhar uma geladeira aqui tortinha, ela tinha o congelador aqui, onde, por ser uma região mais fria, o gás, o ar aqui, né, ele é mais denso. E as prateleiras da geladeira, elas eram vazadas, né? Não era de vidro como é hoje. Então eram umas grades assim. As prateleiras aqui, né? E o congelador aqui em cima. Então, como o ar aqui em cima é mais denso, esse ar descia e o ar quente subia. Então, isso aqui é uma troca de massas de ar, né? E o processo de transmissão de calor que tem essa troca de massas de ar é o processo de convecção. Então, o item 1 aqui é convecção. Bom, item 2. O único processo de transmissão do calor que pode ocorrer no vácuo é a... Bom, o único que pode ocorrer no vácuo é a radiação. Então, a gente pode até ir direto já para os itens. O primeiro é convecção, o segundo é radiação. Então, já estamos tirando aqui, ó, o D está errado, o C está errado, o B está errado e o A está errado. Porque no primeiro aqui nós já vimos que é convecção e no segundo radiação. Vamos ler o item 3, né, só para finalizar o exercício. Numa garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por... Então, vou tentar desenhar de novo aqui um outro objeto, uma garrafa térmica. Vocês estão vendo que eu não sou bom de desenho, né, pessoal? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui uma parede de vidro e uma outra parede de vidro. É isso que o exercício está falando. Então, entre essas duas paredes de vidro, entre essa e essa,
Essa região aqui é mantido vácuo, para que não haja troca de calor entre a substância que está aqui dentro e o ambiente, né? Aqui a fronteira aqui, né? Os limites da garrafa. Então, se eu tiro isso daqui, se eu tiro esta substância daqui de dentro, esse ar daqui de dentro, eu deixo somente o vácuo, é para que não tenha o processo de condução. Porque na condução eu preciso de partículas, eu preciso de moléculas para que o processo ocorra. Então, o item correto é o item E. O segundo exercício sobre tópicos de calorimetria trata de troca de calor, né? Vamos a ele. A massa e o calor específico sensível de 5 amostras de materiais sólidos e homogêneos são fornecidos a seguir. As 5 amostras encontram-se inicialmente à mesma temperatura e recebem quantidades iguais de calor. Qual delas atingirá a maior temperatura? Bom, esse exercício aqui vai tratar somente do calor sensível, porque ele está dando aqui para a gente o calor específico sensível. Vamos resolvê-lo. Então ele fala o seguinte, ó, a gente vai usar essa expressão do calor sensível, que é igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. No caso da amostra A, eu vou ter um Q que vai ser igual a 150 vezes 0,20 calorias por graus Celsius, aqui é a variação de temperatura. Então, no caso da amostra A, se eu cancelar esse G com esse G, eu vou ter o Q, que vai ser igual a 30 calorias por grau Celsius. E aqui é a variação de temperatura. Na amostra B, no item C, no item D, por fim, no item E, esse delta θ vai ser igual a 60. Então a gente percebe o seguinte, a gente percebe que o Q, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Então, aqui eu vou ter a variação de temperatura, aqui eu vou ter a massa vezes o calor específico. Então a gente percebe o seguinte, essa multiplicação aqui, esse produto, né, do M vezes o C, para o menor valor dele, quanto menor essa multiplicação, maior a variação de temperatura. Né? Lembrando que ele fala o seguinte, em relação à variação de temperatura, a gente sabe que essa variação é a temperatura final menos a inicial. Mas a inicial é a mesma para todas as amostras. Então, nós teremos aqui a resposta correta, ela vai ser para o material que tiver a maior variação de temperatura. Por quê? Porque se a temperatura inicial é a mesma, a diferença aqui vai ser a temperatura final. Né? Qual das amostras terá a temperatura final maior. Então, vamos ver aqui, ó. O menor valor para essa multiplicação, eu vou ter o maior valor de variação de temperatura. Então, quem tem o menor valor de M vezes C? Então, aqui, ó, a amostra A tem 30, a amostra B tem 15, a amostra C tem 25, a amostra D tem 35, a amostra E tem 60. Então, na amostra B, né, se eu colocar aqui, ó, o Q, 15, ele vai ser o menor valor. O menor valor vai me dar uma variação de temperatura maior.